Olá, Olá, bem-vindos a mais um podcast espadanal. Bem-vindos a mais um podcast com os cocós a voar a falar. Exatamente. A gente tivemos um delay de uma semana, tivemos um pequeno atraso, não é? Sim. Tive que fazer um pequeno desvio à minha terra natal, mas foi dia da mãe, portanto agora vamos retomar o programado. E o programado era para ser coleções. Só que não vamos fazer isso. Não, para variar. A gente nunca consegue cumprir regras, nunca consegue. Somos aqueles nerds rebeldes. E é fixe, man. Daqui a nada estamos no Cringe Portugal. É assim, vamos falar de anime. Anime, exatamente. Porque eu acho que se vamos falar de coleções, convém primeiro falarmos um pouco da pop culture que aí anda. Exatamente. Da cultura. Se bem que eu não faz-me confusão o anime e essas coisas todas serem postos dentro do pop culture. Porque para mim pop culture não tem nada a ver, tipo... Epá, eu tenho um problema com o pop culture. Eu acho que o pop culture migrou para uma coisa um pouco naif, um pouco de artes decorativas, não é? E não tenho nada contra as artes decorativas, sim, mas... Também... mas acho que é uma coisa um bocado... O trendy nem sempre tem qualidade, ou pelo menos vai-se atrás um pouco da... Opa, é assim, foi bacana, de repente tudo o que era nerd e não sei o que tornar-se conhecido. Uma pessoa deixa... Para já encontraste t-shirts com mais facilidade, eu deixei de ter de ir comprar, apesar de ainda fazer muitas vezes, ter de ir comprar t-shirts de banda desenhada, de anime, de bandas à secção dos rapazes. Hoje em dia. Tenho mais opções, apesar de continuar a ir à secção dos rapazes. Porque vocês têm muito mais variedade de coisas. E antigamente era na feira, naquelas... Era nos festivais, eu lembro. Nos festivais, mas eu lembro, por exemplo, quando ia tipo à Feira da Agricultura, aqui Santareno, a falar, e havia o fenómeno do Dragon Ball na altura, que vamos abordar um pouco mais à frente, e era lá o único sítio onde vendiam t-shirts daquelas que tu lavavas uma vez e saía tudo. Sim. Portanto, durante uma semana ainda podias gabar a tua t-shirt do Trunks, que era o que eu tinha. A minha primeira t-shirt que eu tive assim de alguma coisa, mais uma vez, foi de Zelda. Porque pronto, nós temos um pequeno problema com Zelda. Foi a Silvia que me deu na feira de Correios. Vê lá. Pois, e se calhar era daquelas. Não, continua. Foi pronto, uns 5 euros muito bem gastos. É uma boa impressão. Mas pronto, e depois foi um dia a Pull and Bear decidiu assim, numa luz às escondidas, tinha lá uma t-shirt com o póster retro de Star Wars para rapariga. Tinha aquele... O que é muito raro também. Agora já é mais usual. Sim, mas isto já foi o que é? Foi há 5 anos. Sim. Vinha lá no refúgio, o que era? Aquela porcaria foi super barata, eu fiquei espantada, trouxe e pronto, ainda está aí a bombar. E depois deu-se o boom. O que é bom. Mas pronto, não se pode ter bela sem senão. Isto acho que é um preço que todos temos que pagar. Sim, mas... Se queremos ter o, sei lá... Mas deu para aumentar aquela cena de eu adoro a tua t-shirt, eu adoro essa série, eu adoro essa banda. E depois vês e depois vês o pessoal a usar t-shirts porque tem um boneco bonito. Mas pronto. Não, eu uma vez estar na faculdade e falar com uma miúda com uma t-shirt Doors, vai da gira. A Doors brutal. Não conheço. E eu fiquei tipo, what? Também me aconteceu, mas é assim, eu conhecia Doors porque era aquela coisa, o meu pai tinha um baú com cassetes e com coisas do antigamente, e depois sai o filme do Oliver Stone, que eu acho que toda a gente começa a criar uma versão do Jim Morrison na cabeça, que não é 100% o que aconteceu. Ela era maluca por Doors. Mas as pessoas veem o Val Kilmer ainda hoje, não é? Exatamente. E eu acho que isso também, o facto de conhecer as músicas e os álbuns deles, acabou por fazer com que eu lá arranjasse numa casa de especialidade de música uma t-shirt que tinha a cara do Jim Morrison e usava aquilo. Agora tu vais ali à Primark então é a rainha e tens tudo e mais alguma coisa. Sim. Eu tenho uma t-shirt que vai da gira de Harry Potter, que é t-shirt de pijama, só que é tão gira que eu uso na rua. Pois. E fica aqui um segredo revelado. Eu tenho bué de camisolas de pijama. Ela está a usar o pijama na rua. Eu tenho bué camisolas de pijama de cenas que uso na rua. Para quê? Ter em casa são bué das vezes para passear, mas sim. Vamos ao nosso tema. Sim, mas enfiando no nosso tema, tens imensas t-shirts de anime agora. Sim. Assim na boa.
Aquela t-shirt que eu tenho de cor laranja com o símbolo do Kame, do Dragon. いいもんだな。 Foi na secção do trabalho. さっき思ったんだ。帰ってくるとき。おやすみ。 Aqui a questão do anime, Joana. Qual Sim. foi o primeiro anime assim que tu te lembres? Pronto. Sempre voltando àquela parte que eu tive, que é a Joana via, era bué da nerd em miúda, depois entra na adolescência, deixa de ser fixe, nerd, para de ver tudo, ler tudo o que há para ler, torna-se hippie depois, e hipster depois, e depois volta ao metal e volta às cenas todas. Pronto. Sim. Então, o primeiro anime que eu lembro-me assim de ver, de memorizar... Era uma cena muito amarada ou era uma cena Não, era uma mais... cena assim, eu acho que era aqueles que toda a gente viu da Heidi. Será que isso pode ser considerado anime? Então o Miyazaki está por detrás da Heidi. Quem não conhece o Hayao Miyazaki, que é um dos maiores criadores neste momento, um senhor que já ameaçou reformar-se umas 4 ou 5 vezes. E vai-se reformar agora, mas vai com um filme novo, vai sair da reforma. 作品に関しては僕の友人たちが随分関わってるんですけど僕は好きではありません。 Acho que era o filme que ele queria dedicar aos netos, ou a Sim, neto, sim, queria sim. que o neto conhecesse por este anime. Sim. Mas o Miyazaki esteve envolvido no Heidi. E tu tens montes de produções. O que eu me lembro assim mais foi dessa. Assim, eu não vi a Heidi. Eu vi. É uma geração mais à frente. Não esqueças que eu tenho uma irmã mais velha. Por Exato. embalagem via tudo com ela. Exato. É mais a geração das minhas primas, que são 2, 3 anos mais velhas do Sim, que eu, e exatamente. elas apanharam essa treta toda. E o Marco. Sim, era da mãe, a mamãe não te faz embora. Exatamente. E tipo. Basta amor, mamãe, não me deixes aqui. Adeus, mamãe, pensaremos em ti e tu vais recordar. Há histórias do miúdo a chorar na cozinha, aquilo foi um trauma do caraças. Sim. Por causa dos dramas, todos os episódios eram dramas. Sim. Eu não sei se isso hoje colava aos putos. Acho que eles ficavam tipo. Todos traumatizados. What the fuck? O que é isto? Ficavam todos traumatizados. E depois, Eu depois devo-me lembrar do que sugeres, não é? os Três Mosqueteiros. Os três. Exatamente, era isso E que o eu ia pegar. Aramis era uma gaja. menina que Sim. o D'Artagnan vai espreitar à porta da casa de banho Exatamente. e vê as aramisas do Aramis. Sim. É lá! E então, mas por acaso está a giro essa série? Sim, eu lembro-me na altura toda a gente dizia, eu acho que ele é uma gaja, eu acho que é uma gaja. Agora podemos descansar. Não confiemos. Estão escondidos. Mas hão de voltar. Vá, deixa-me tratar de ti. Obrigada. Queres saber porque me disfarcei com tanto cuidado e até tentei imitar a voz de um homem? Não. Não quero. Não precisas de me dizer nada. Claro que nós dizíamos assim, uma menina. Mas é curioso porque é assim, apesar de ser baseado no Alexandre Dumas. Dumas. Como é que se diz em francês? Alexandre. Tu é que és francesa, pá. Eu é que sou francesa. Alexandre Dumas. Então, a versão de Dumas não tem necessariamente o Aramis como rapariga. Mas sim, ele sempre foi muito flamboyante. Mas sempre foi. Fantástica. E eu acho que aí é que houve aquelas spicy stuff para entrar em modo C-3PO. De vez em quando vou começar aquela spicy stuff que só os japoneses conseguem colocar no anime. Que é sim, tipo, sim. vamos fazer uma série que está voltada para putos de 8 anos e vamos colocar um personagem transgender aqui. Sim. Muito à frente. Muito à frente. Mas sempre houve estes personagens assim e nunca ninguém falou disso. Depois foi o Robin dos Bosques. O Robin dos Bosques, não me lembro, pá. Tinha aquela atriz portuguesa a cantar, é o Robin, nós chamamos assim. Eu lembro-me da música, mas não estou a ver a animação. Pronto. Porque eu acho que nessa altura eu estava a ver, foi Os Três Mosqueteiros, aquele do Tom Sawyer, que era muito conhecido. Isso também pode ser considerado anime? Aquilo era um anime. Aquilo geralmente eram colaborações entre França e Japão. Sim. E eles produziam várias coisas. Daí, tipo, quando chega o nosso Dragon Ball, nós recebemos os guiões diretamente da versão francesa, não é? Mas sim, tipo, o Tom Sawyer. E depois houve uma coisa que muito pouca gente se lembra.
era uma série que passava na RTP2 e eu na altura a minha mãe tinha-me dado o My First Sony, lembras de aqueles microfones que nunca teve vermelhos? Era um rádio, aquilo era o meu Walkman, eu não tinha Walkman, eu punha as pilhas do My First Sony. Exato. E ia com o matacão. Ia à boa margem sul com o matacão passear pela rua. Que era vermelho, e amarelo e azul. Exatamente. E eu tinha um My First Sony e eu, muito antes de... não havia vídeos, não havia vídeos assim com tanta frequência, meados de 80s, e eu basicamente gravava os episódios com o My First Sony, encostava o microfone à televisão a preto e branco. Estás a gozar. E fazia ali uma espécie de radionovela. Mas é que ele não fazia o... Não, porque isso tem que haver feedback, geralmente. Porquê que eu fazia bué de vezes? Depende. Também era eu para irritar a minha irmã mais velha, encostava bué de vezes o microfone à coluna e punha aquilo em cima da cabeça dela. Se calhar tinha a ver com... Mas assim, eu acho que a televisão era tão antiga que não fazia feedback. Sim. Aquilo mal passava som. Portanto, basicamente havia uma série que passou durante, não sei se foram 2 meses, foi muito pouco tempo, que me ficou na memória, que era a Bia, a Pequena Feiticeira. Bia, baby. Cringe. Estamos quase a ir lá parar. E a Bia, eu falava como putos na escola, ninguém estava a ver aquilo. Era a feiticeira. Sim, era a Bia a feiticeira. Aquilo era uma espécie de proto-Sailor Moon antes de existir a Sailor Moon. Mas houve tantos, a Sakura Card Captor foi uma proto-Sailor Moon. Tens várias, tipo a Magical Girls, né? É o nome que sim, dão é a esse Sakura género. Card Captor. É Mahoka. Exato. E aquilo, houve aí uma série de tentativas. Eu lembro-me da série ter uma animação. Os desenhos eram um bocado feitos à pressa, sei lá, tinham assim um ar apressado, rushed, mas não estava mal. E tinha os tropes das Magical Girls, o rapaz que elas deliravam por ele e era misterioso e não sei o quê. Sim. E depois, tipo, ela tinha poderes, era uma espécie de Harry Potter versão japonesa. Sim. Mas Isso também foi outro que eu aprendi com a minha irmã mais velha, porque ela queria decorar a música, não tinha ninguém que me treinar e treinou comigo, daí eu saber a música 4 eu acho que aquilo, o nome japonês, eu depois deixei aí no ecrã, aquilo tinha um nome que não era Bia, a Pequena Feiticeira. Tinha tanta coisa que não era. Tinha um nome muito estranho. E depois disso, tivemos toda uma torrente de animações ocidentais, porque aí os ocidentais estavam com aquela coisa de vamos vender bonecos. Sim. Né? O Vicky. E tens o Vicky, que eu não sei se o Vicky é holandês ou dinamarquês. Eu acho que sim. Isto vai ser mais um daqueles tesourinhos quando se souber que aquilo afinal se calhar é Checoslováquia. Mas havia desenhos animados checoslovacos que eram super assustadores. Havia aqueles aqueles feitos com stop motion de ratazanas com pelo e não sei o quê, e baratas e coisas assim. É tipo aquelas... como é que é? Que o Vasco Granja promovia no programa dele. Mas aí fomos inundados com aquela febre de Teenage Mutant Ninja Turtles, o He-Man. Tenha a força! Sim. I have the power. Tu vias em inglês, eu vi em brasileiro. Eu vi em inglês. Eu vi em brasileiro. Eu passava em brasileiro. Passava em brasileiro. Eu não me lembro disso. Não te lembras? Não me lembro de Tenho passar a em brasileiro. força! Eu sempre achei estranho, era tipo, todos tinham tempo de ir para o ginásio, mas era aquela cena dos anos 80. Tudo tinha um caparro do caraças, sim, meu. umas microcuecas. E umas microcuecas. Aí era sexismo de igualdade para os dois lados, porque todos eram suados e todos tinham tanga e não sei o quê. Mas, sim. E é giro que nós, naquele documentário da Netflix sobre os brinquedos da nossa altura, que aconselho toda a gente a ver. Sim, aquilo basicamente o que nos explica é que os americanos, como diria o gajo da Alfama, os americanos, os gajos lançaram aquela treta para vender bonecos. Sim. Eles chegavam lá, tinham um acordo com a Mattel ou com a Concentra e chegavam lá ao gajo que fazia animações e a Ana Barbera e essas produtoras e dizia, olha, tu que fizeste o Scooby-Doo e os Jetsons e o caraças, e depois saiu o Lou Scheimer, que é o gajo que vai tratar, vai-se focar no He-Man e nessas produções, e diz, temos este boneco. No caso do He-Man, aquilo era para ser uma espécie de
Era a versão em boneco do filme do Conan, só que Sim, depois era o isso, Milius, o Milius resolveu fazer um filme mega violento e os gajos da Mattel, epá, isto os putos não vão achar muita eu piada. acho que a parte mais gira é a montada dele, o gato. Ah, sim, que era tirado de uma coleção. Aquilo era da Barbie, ou o que é que era? Acho que era uma cena qualquer de um safari, era um... E eles adaptaram... E eles, nós temos que inventar um mount, aqui uma criatura para Sim, o sim, He-Man sim. montar, sem, entre aspas, não é? Sim. E então vamos buscar... Olha, temos ali um tigre daquela coleção. Sim. E lá- Pois aconselho mesmo. os Vejam esse- brinquedos da os nossa brinquedos infância. da nossa infância. E eles Todo falam de tudo, lugar a falam da rir. coleção Kenner do Star Wars e falam Dos póneis. falam dos póneis da Barbie, dessas tretas todas. A animação japonesa começa a voltar, o quê? Tipo, inícios 90, começa a ter mais força cá no nosso país, com séries como Os Cavaleiros do Zodíaco. Sim, que eu achava super violentas, mas gostava, não sei porquê, gostava. Eu tenho uma espécie de amor-ódio a essa série, porque devia ter o quê? Os meus 10, 11 anos, quando vi aquilo. E há um episódio em que acho que é o Cavaleiro do Dragão, tem que sangrar. É isso! Ele tinha que sangrar para ressuscitar não sei quem. Tinha muito sangue para E o o meu episódio era o gajo a cortar as veias e as veias sem sangue. gosto. Não. Estás a ver a minha mãe, filha do meio, deixar-me ver aquelas coisas. Yeah. Não. E então havia uns bonecos, que acho que não sei se era da Bandai na altura, que era tipo tu tinhas o boneco muito feio, mas totalmente articulado, porque era japonês. Os japoneses já estavam a puxar pela... E tinhas a armadura os pontos. toda XPTO. Tinhas a armadura por cima. toda XPTO e tinhas o bonequinho do Zodíaco, Sim. onde tu montavas. A Sensei, não é? O Saint Seiya, que é o nome daquela... Porque eu acho que o Cavaleiros do Zodíaco foi tipo novamente os franceses. Sim, Eles chamam-lhe de Chevalier du Zodiaque. De Chevalier. do Zodiaco. E... Porque eles não estão ligados aos signos. Então. Então está. Sim. De Chevalier do Zodiaco. Mas acho que aquilo é baseado no Seiya, tipo o personagem do principal, o Pegasus, que se chama Seiya, e eles são considerados santos na versão japonesa. Ok. Não são cavaleiros. Opa, não sei. Aquilo são tipo fazia cruzados, não é? Sim, Aquilo é uma aquilo, espécie de a partir do cruzados. momento que mete bué da sangue, pá, esquece. Não, a história está gira, também envolve um torneio, estilo Mortal Kombat e essas cenas. Sim. Depois 500 mil fillers que na altura não nos faziam tanta confusão. E Os tem o fillers- típico que tu vês em tudo, que é produto, especialmente os japoneses adoram essa treta, que é uma versão negra. Tens a versão negra dos cavaleiros. Sim. E depois Havia um que tinha uma armadura cor-de-rosa e o cabelo verde. Que era é- o meu favorito. que... Já não me lembro do nome Não era dele. uma gaja. Não. Isso foi um problema de tradução. Ele sempre foi um gajo. É considerado dos primeiros personagens assim meio andrógenos da história do anime. Portanto, os japoneses sempre à frente nessa parte. Sim. Eles não têm este tipo de stress de o que é macho, o que é fêmea. Eles estão-se um bocado a coisa em relação a isso. Sim. E esse personagem, como era afeminado, tinha uma armadura cor-de-rosa e o cabelo verde, e tinha uma voz que era dada por uma mulher no original. Nas versões europeias, eu penso que, e se calhar na América, eu penso que eles dobraram o personagem como se fosse uma rapariga. Uma gaja. Yeah. Pois, então foi isso. Só pode, porque eu lembro-me que Sim, era a Andrómeda, o Andrómeda, Sim. só que eles chamavam-lhe a Andrómeda, estás a ver? Porque depois tu acabas por afeiçoar é a cena dos animes, acabas por te afeiçoar a X personagens e eu afeiçoei-me a este. Mas não só porque se calhar foi o início da minha panca. Não, mas todos eles têm estão bem escritos, percebes? Sim, eu acho sim, que na altura tolerava-se muito mais essa questão de o que é que nós fazemos para putos de 8 anos. Sim. E tinhas temas muito mais. pesados, desde penso que é o Cavaleiro do Cisne, que tem a mãe ou a namorada congelada no gelo. Exato, mas era dramático. Era eu mega lembro, dramático. Era uma coisa Era assim. tudo mega dramático. E depois dos Cavaleiros dos Zodíacos, aqueles dos Thunderbirds, é anime? Sim, os Thunderbirds, eu acho que sim. Não pegou, também não. Havia uns que eram os Sable Riders, que eu não sei se isso não é americano, agora estou na dúvida. Também não. Porque não lembro eram nada. uns gajos cowboys que montavam cavalos mecânicos e andavam pelo... É lá.
E era assim uma cena mega futurista. Tinha o seu toque anime. Sim. Mas eu estou na dúvida, porque na altura tu tens os Transformers a serem feitos na Ásia, mas quase por encomenda, porque lá está, quem viu os brinquedos da nossa infância tem lá essa história toda. Sim. No Japão já estavam a fazer bonecos de carros que se transformam, tipo os mechas, Sim, exatamente. sim. E os Estados Unidos depois precisavam de vender e de mudar o packaging para vender lá os Transformers e criaram toda essa história. Foram eles que, olha, vamos pescar a Hasbro, a Bandai isto e a não sei quantos aquilo, e vamos agarrar num carro que seja um mini e num caminhão de outra coleção e criamos aqui uma versão best-of e criamos uma história à volta disto. E depois o que acontece é que isto no Japão vai ter repercussões, não é? Apesar de eles conhecerem aqueles bonecos com outros nomes. Porque eles depois têm boas, eles têm uma cena tem com o Guyver, o tem Gundam. o Gundam, mas o Gundam já existe há Sim, mas há o rodos. Gundam nunca pegou nos Estados Unidos, por isso pegou os Transformers. E nunca pegou cá também. O Gundam só vem pegar, se calhar, agora, nesta altura. Sim, quando começam as pancadas com os mechas, com a internet. Porque eu lembro-me que houve assim uma espécie de interregno entre o que passava na televisão, porque obviamente, tipo, tu sempre tiveste séries infantis vindas do Japão, mas não houve assim não houve uma grande explosão até chegarmos ao Dragon Ball ou ao Sailor Moon. Não. Os Motorratos de Marte são Isso era americano. Isso é americano. Isso é americano. Pois também me lembro assim Porque de esses vieram para copiar a fórmula das Tartarugas Ninja. Houve bué de cenas a copiar. Até aquele jogo que muita gente se lembra do Battletoads que havia para a NES. Não me lembro. Que eram tipo uns chapos que andavam. O jogo é muito hardcore, é uma espécie de Contra. Vocês lembram-se do Contra? Que é aquele jogo que tens um soldado inspirado no Stallone e um soldado inspirado no Schwarzenegger a metralhar e geralmente não passavas do primeiro nível, porque vinham balas de todo lado e tu tinhas de estar a fazer dodge e a saltar e não sei o quê. O Battletoads é tipo, vão apropriar-se da fama que as Tartarugas Ninja, porque houve uma febre gigante. Sim. Nós durante finais de 80 e inícios de 90 foi, sei lá, o resto do He-Man, porque o He-Man estava a acabar, as pessoas já estavam fartas de homens musculados de tanga, e depois houve toda a fase de Tartarugas Ninja, e houve logo a seguir, em 90 e poucos, ou se calhar 90, os Simpsons. Bateu forte cá em Portugal e no resto do mundo. Sim. Que eu lembro-me de ser miúda e não ler The Simpsons, achava que o H era mudo, então dizia que era The Simpsons. O Té, sim, mas... Pronto, e tinha uma discussão gigante. Eu tinha uma carteira com o Bart a dizer Don't have a cow, man. Don't have a cow, man. E tinha... acho que a minha mãe ainda hoje tem lá uns lençóis com os personagens todos. Pronto. E só para verem, é uma série que ainda não acabou. Já está basicamente a arrastar o cadáver moribundo há não sei quantos anos, mas pronto. Sim. E isso teve uma força tal cá na Europa que abafou aquela fase da Heidi e do D'Artagnan. O D'Artacão era uma coprodução espanhola. O D'Artaperro. E pronto, e depois o que é que tu te lembras? É que nos anos 90 é essa cena. Eu estou a tentar viajar aqui na minha máquina mental. Nós estamos a comparar o que é que lembramos. E basicamente os Simpsons estavam com um bué da força no Ocidente. Sim, ainda por cima era uma altura que não tinhas box para pôr para trás, tinhas que estar ao domingo às 6 horas na RTP2 para ver os Simpsons. Sim, e eu via os Simpsons e os X-Files, estavam a dar na mesma altura. Ei, não consegui. Portanto, eu via toda a porcaria, pá. Não admiro não seja mal. E então, tipo, é a fase que eu me lembro até chegarem, tipo, começarem a ver alguns rumores sobre o tipo de animação, que uns eram mais ocidentais. Nós não queríamos saber, era tudo bonecos. Não, isso. E depois o mais engraçado é que foi que a maioria dos animes que a maior parte das pessoas vai ver é no Batatune. Sim. Que era a coisa mais... Estamos a falar do início da TVI. Do início da TVI, que havia um programa... Tinhas a casa do tio Carlos e depois que eu cheguei a aparecer na casa eu cheguei a visitar Eu apareci na casa do essa tio Carlos. coisa. Eu apareci. Eu lembro de ter ido visitar a TVI
não sei, acho que foi uma viagem, uma excursão ainda da escola primária. Ou Sim, foi na 4ª classe. E fomos lá e eles estavam a mostrar um aparelho que parecia uma fotocopiadora, Sim. onde tu metias... Punhas o rabo e tiravas uma fotocópia. Não tinhas rabo nenhum. Opa, eu queria falar de coisas sérias. Tu agarravas nas cassetes Sim. e metias lá a cassete da programação, lá do arquivo deles. Sim. E aquilo apagava a cassete em segundos. Damn. Mandava tipo assim uma cena, flash. um flash eletromagnético e apagava a cassete toda. E depois fomos ver tipo os cenários da casa do tio Carlos e aquelas foi a maior cenas. desilusão. Porque ok. nada era espontâneo. Uhum. Eu lembro-me que tivemos lá 8 horas. Eu lembro-me de ter ido ao Clube Disney, lembras? Com o Sim, Júlio Isidro. sim, Eu fui sim, assistir. sim. Que o Júlio Isidro era o meu ícone, porque tinha o mesmo nome do que eu, não é? E tinha um nariz também assim E tinha um grande. nariz grande, só que o nariz dele é um nariz respeitoso, atenção. O meu nariz não tem o calibre do nariz do Júlio Isidro. O Júlio Isidro é claramente aquela pessoa que se alimenta de aquela que ele usa para construir. Estiver a pode usar o nariz Epá. para construir os aviões. Ok. Entretanto, o Júlio Isidro ia, porque eu morava em Algés, e então ele ia todos os dias antes do programa começar, ou quase todos os dias, lá para a esplanada. Epá, eu via aquele homem, ele era gigante ao vivo. Yeah. Via aqueles pernões, que eram umas calças que nunca mais acabavam, muito magras, não é? E via uma pessoa que geralmente está habituada a ver na televisão, não é? Oh meu Deus, ele saiu do lado direito Oh da meu televisão, Deus, como é que ele sai da televisão? Uma pessoa tão Exatamente, grande, tem não uma é? portinha. Depois apanhei alta desilusão quando fui assistir às gravações do programa, porque acabávamos por não ver bonecos nenhuns. Aquilo era Pois não, tipo, pois não. e agora era Sim, qual era a sim. outra senhora que apresentava com ele o programa? Não me lembro. Não era Manuela de Souza Rama. Bolas, dessa porque é mulher. que eu me esqueci do nome da senhora? Mas pronto, resumo. E então pronto, aquilo era tudo muito maquinal, era tipo, vamos fazer o take da introdução. Sim, punham Agora as mãos no ar para tu bater palmas. aplaudam, agora não se riam. agora não se riam, agora ninguém diz nada. E depois a é. saia dela estava dobrada e tipo tiveram lá a passar a saia da senhora a ferro. Com ela dentro da saia. Não, a senhora deve ter tirado a saia e estavam tipo lá a passar. Eu já não me lembro, tenho vagas memórias de ter apanhado mega desilusão. Viste as cuecas? Manuela de Souza Rama. Porra, pronto, whatever. E então tipo foi uma desilusão total. Aquilo era ao lado do Algés e da Fundo. Aí. Eu tinha lá um cineteatro onde filmavam esse sim. programa. E pronto, e tínhamos esses blocos de programação que passavam Sim, animação. mas não viste nada. Mas não vi nada, vi repetirem várias vezes. E agora palmas para Júlio Isidro e a senhora. Manuela de Souza Rama. E agora. Eu lembro de ter ido à casa do teu cara, eu temos saído de lá com um saco cheio de comida, bem porcaria. Foi a melhor parte do dia. Mas não foste ao Batatune. Não, Pronto, mas aí o está. Batatune já éramos mais velhos, Já, não é? mas olha, o Batatinha começa na RTP com o Vamos ao Circo, que eu adorava. Ai, não me lembro, vamos ao Não circo. te lembras? Onde é que Opa, estamos? não. Estamos no circo, onde é que vamos? Vamos ao circo! Conheces uma Ei. língua gigante que os putos escorregavam pela língua? Não me lembro. Não te lembras do Não Vamos me ao lembro, circo? não me Pronto. lembro. Mas sim, o Batatune trouxe o O anime anime com força. Com força, exatamente. E- Tanto que eu lembro-me de ver o Samurai X. Tinhas o Zorro, também Tinha, era uma, sim, era uma produção japonesa. que foi tipo, depois vai buscar muito do Tokichido Kame. Sim, mascarada. sim, era o Diego. Eu vi as minhas colegas todas. Ai, o Diego! Porque ele tinha aquela imagem que as miúdas não. Era aquele ar shoujo. Era bué shoujo o design do Zorro. Era, Eles yeah. eram todos guios, muito Sim. magros, muito altos, com aquelas capas a abanar sempre. O chapéu de Zorro Sim, sim. bastante largo, a tapar, a criar aquela Era sombra o- mistério, era não é? Pá, era tipo mesmo aquela personagem masculina que todas as raparigas gostavam. Sim, mesmo. e depois tinhas o Samurai X, que Estão muito os bons. filmes com atores mesmo, Com ato, live sim, action. é dos poucos live actions que uma pessoa diz, vejam. Uhum. E tem a banda sonora dos One Ok Rock, que logo por aí. Uau! Yeah. Mas tenho pena porque depois eu vi mais velha. Sim. É o Rurouni Kenshin e está lá o cerne todo da personagem. Ele
dele tipo fingir que não é agressivo, acontece ali coisas e ele fica mais 11 e diz Yeah. E isso começa aquela trend de haver um personagem. Sim, que ele depois adapta para matar pessoas e também lança a trend do tsundere, que é tipo o gajo que é bué... Sim, Não, sim, é o sim. oposto do tsundere, que é tipo que é bué da... está sempre a tropeçar nas coisas. É bué desastrado, É bué não é? desastrado, mas na realidade é tipo um gajo bué da mauzão e quando é para defender, defende assim à grande. Então e por aí deve ter fora. um nome, deve ser o Eu não sei se Tsundere invertido. Não sei se é tenho que procurar. Yandere, não sei. Não, Yandere é aquelas gajas Sim. que vão atrás das outras que podem querer o senpai a Mas isso é um matá-las. jogo. Sim, mas a Yandere é stalker, acho eu. É? É tipo para denominar um stalker Não, qualquer. os stalkers é giro, porque o verbo de stalkar é giro. O som de quando estás a stalkar é giro. E os olhos a Eles enrolar. têm sons, parece. Toma lá que já almoçaste! Você está sempre a aprender. Não, mas foi nessa altura que surge, não sei se te lembras da coleção VHS. Sim. Estávamos no exponente máximo do VHS. Que começa a surgir aquela coleção que era a Manga Video. Tinha a música dos lembro. Prodigy, que é Magic People, Voodoo People, tinha sim. e tinha aquela cena toda, uma montagem de vários filmes De anime. bué agressiva, com Ok. sangue e nudez e não sei o quê. Sim. E aquilo acaba por vir. Como é que eu apanho o Manga Video? Porque nessa altura que surge o Batatune, está a surgir também o Dragon Ball na SIC. Sim. E começam a surgir aquelas VHS do Dragon Ball que tinham os filmes, porque eles faziam As ovas ovas. Sim. que não tinham nada a ver com a história principal do Dragon Ball, que eram quase um best-of, Sim. em que eles vendiam, já que passavam os episódios na televisão, tinham filmes que ou eram passados entre uma saga do Dragon Ball e entre o final de uma e o início da outra, ou eram reinterpretações. Ai, isso é mesmo para render o peixe. E não é só, aquilo era confuso à brava, porque tu tinhas, se estavas a seguir a série do início, não é? O Son Goku, criança nos bosques, encontrar a Bulma e bababá. E entretanto, compravas o coisa, a cassete, e a cassete contava a mesma história, mas de outra forma. sim. E tu ficavas altamente confuso, gente, o Sim. que é que eles estão aqui a querer fazer com isto, não é? Sim. Tinhas a introdução do Tien Shinhan de outra forma, tinhas o próprio Tartaruga Genial, davam-lhe outro nome, ou o Master Roshi nos Estados Unidos, ou o Kame no Japão. No Japão. Kame é tartaruga, não era? Ou era ilha? Não, é tartaruga. Não, é tartaruga. Tu Tartaruga, tinhas sim. tipo várias cassetes que tinham o trailer do Manga Video. Epá, e houve aquela altura o pessoal estava a começar a... Mas era da Planeta Agostinho? ou Não, assim? não. Eram mesmo cassetes que vendiam sei lá, numa Vorten hoje em dia. Vendiam em estabelecimentos comerciais. Ok. Que tinham o Dragon Ball 1, Dragon Ball 2, que eram as várias ovas. E os Estados Unidos entraram no Dragon Ball muito tempo depois, porque algum espertinho, em vez de comprar a série, comprou esses vídeos e dobrou-os para inglês, e o pessoal achou aquilo uma coisa muito estranha, muito acelerada. Porque a americana devem ter pensado, os filmes já condensam aqui não sei quantos episódios, sim. vamos nos borrifar para isto e vamos cortar este filme em não sei quantos episódios e vamos misturar este filme com o filme 3 e com o filme 4 e aquilo não ficou vai uma nada. salganhada do caraças. Para quem não sabe, isto aqui em casa divide-se em duas especialidades. É a especialidade Dragon Ball do Júlio Mais ou menos. e a especialidade de Sailor Moon, que é a minha. Mais ou menos, é assim, o Dragon Ball é uma coisa... Foi aquele fenómeno, não é? E tem alguma... Mas assim, nem que tu continuaste o fenómeno. Eu lembro na altura de ter visto Dragon Ball. O meu grande senpai, grande panca, era o Yamcha. Que eu na minha Sim. cabeça um dia iria casar com o Yamcha. Que era tipo... Que era o Yamcha que tinha medo das meninas. Exatamente, não sei porquê, tinha assim uma cena. Lembro-me de ter estragado 500.000 cassetes dos meus pais, peço já desculpa, mas eu depois, entretanto, recompensei-os com o Dragon Ball. O meu pai tinha tipo uma edição bem especial do Cinema Paraíso e eu gravei o Dragon Ball Por cima. Mas Pá. depois ofereceste o Mas DVD, depois não é? ofereci o Quando DVD, saiu. edição especial, não sei o quê, capa dourada, quase que brilha, não pode apanhar. Mas estraguei bué cassetes com o Dragon Ball. E o Dragon Ball apanha-me assim de surpresa na altura, porque eu já tinha deixado um pouco aquela onda de animação. Eu não seguia muito essas trends. Eu estava mais focado em filmes de terror e essas coisas todas.
devia ter os meus, sei lá, 9, 10, 11 anos, e o meu irmão pequeno, que é 10 anos mais novo do que eu, então eu devia ter uns 12 ou 13. Sim. Ele estava a ver o Dragon Ball uma vez que fomos à praia, não sei se foi no Algarve ou se foi em Sesimbra, e eu fiquei a ver aquilo, ainda estava no início, Sim, ainda era sim. tipo o Goku em pequeno e eu penso que foi na Legião Vermelha, nessa saga. E então aquilo agarrou-me ao fim de 2 ou 3 episódios. Sim. E curiosamente é aquela coisa que tu hoje vês, epá, e está a ser proibido em vários países e não sei o quê. O que eu acho é que o Dragon Ball é sempre contado do ponto de vista da ingenuidade do Goku. Sim, até mais velho, ele é constantemente Ele é um ingênuo, é um campónio, um saloio, como o Akira Toriyama quis tratar o personagem. Sim. Quando nós vemos aquela fase em que ele não sabe o que são meninas e está a apalpar e não sei o quê. Na Bulma! Exatamente, que é tipo isso que fez agora o Dragon Ball ser proibido em Espanha, que eu acho uma parvoíce começarmos por aí a proibir. Obviamente é uma série que vai apresentar temas um pouco ultrapassados em alguns casos, mas todos os personagens, ou que são tarados, ou que são não sei o quê, têm sempre uma espécie de vingança. Sim. Nunca acabam por se safar nessa série. Sim, quando o Tartaruga Genial diz para a Bulma vestir aquele fato de colhinha. Ou quando o Alantes chega lá e ele acha que ela é toda gostosa e depois ela espirra e transforma-se numa maluca Naquela com uma maluca metralhadora. passada da mioleira. Completamente. Eles acabam furados com balas ou acabam a levar uma chapada. Sim. Portanto, o Dragon Ball tem uma moral por detrás que pronto, Mas que na não altura existe, né? é giro, em muitas séries. ver. O que eu acho piada é lembrar-me de como eu via o anime na altura e mais velha quando voltei a eles. Sim. Porque, por exemplo, sim, eu lembro na altura de ver o Dragon Ball de uma maneira completamente e depois mais velha. Era a questão da ação, era o drama, quando eles vão pôr na Namek. Matar aquela gente toda. O Freezer dava-me pesadelos. Mas é engraçado que o Cell deu muito mais pesadelos. O Cell deu muito mais pesadelos do que o Freezer. O Cell era sinistro e tens ali cenas muito hardcore. O som que ele fazia. Ele não era só o... Yeah. Era tipo o facto dele sugar aquelas pessoas todas. Ele fazia cidades fantasma. Só vias as roupas das pessoas. Eu tinha montes de pesadelos com o Cell. A questão aqui é que o Akira Toriyama fazia aquela série porque via um filme. Ele tipo estava... Ele era sempre atrasado a entregar as páginas do mangá semanalmente, mas ia ao cinema, tipo, tinha ideias, sei lá, do Exterminador Implacável, olha, vou meter cyborgs na história. Olha. Ou havia um filme sobre descoberta de planetas ou ficção científica, olha, vou meter isto também, tens a saga do Freezer. E o Freezer é sobre o personagem do Freezer é sobre a especulação imobiliária no Japão. Ele é um gajo que está-se completamente a borrifar-se ali na Mekians ou não sei o quê. Ele só quer vender aquele planeta a um bom preço. Okay. E depois surge as bolas de cristal e o gajo quer... Sim. E o gajo quer imortalidade e essas cenas. Sim. Mas ele é essencialmente uma mistura da pop culture que o Toriyama consumia. Em todo aquele crescimento desenfreado da tecnologia e dos arranha-céus e do comércio no Japão, não é? Gera todo um mercado monstruoso de especulação imobiliária. Por isso é que as casas hoje em Tóquio devem ser caríssimas sim, também. Mas é giro ver essa interpretação. E vem daí. Mas lembro-me do terror que me dava algumas partes. Mas eu via... Tipo, eu lembro, por exemplo, quando foi o casamento do Son Goku e da Chi-Chi. Sim. De eu sair do autocarro a correr, quase cair, estar lá a minha família toda em casa, eu dizer tchau, e ter ido correr para a televisão só para ver aquela cena de casamento. Que eu acho que é uma cena que nem aparece no mangá, por acaso tenho que confirmar. Eu lembro-me que o mangá acabava com o Goku sim a dizer eu caso-me contigo, não sei o quê, porque ele tinha feito aquela promessa em puto. Quando ela era pequenina. Ela era pequenina e ela tipo pergunta-lhe se ele quer casar com ela e ele pensava que casar era comer. E então aceitou, e depois anos mais tarde ele encontra a Chi-Chi naquele torneio onde ele vai combater o Piccolo, o coraçãozinho de Satã para nós, que vem do nome francês Petit Cœur, por isso é que o Petit Cœur vai buscar o Piccolo e adapta para o francês e nós Petit Cœur, coraçãozinho. Pronto, fica assim. Satã.
Porque ele é mau, porque a primeira versão era má, má, né? sim. Era o Daimao. Ele é mau, então vamos chamar coraçãozinho de Satan. Era o Picaro Daimao. Picoro Daimao, sim. E então o que acontece depois é isso. Ele diz que casa com ela, ficam contentes, acaba o Dragon Ball original, que no mangá é tudo seguido, é sempre Dragon Ball, não há Dragon Ball Z, não nem há nada. Pois é, porque eu acabei o Z, não vi mais nada, o GT não me puxou nada. Sim, o GT nunca foi uma saga escrita para ser... Para já não é escrita pelo Toriyama, ele deu algumas dicas e fez um ou outro design, mas não é dele. É tipo a Toei, do género, malta, esta treta agora está a pegar no ocidente, nós precisamos de fazer mais Dragon Ball, porque eles já estavam a acabar o Z, não é? Tinham já a luta do Bubu a acabar e temos que continuar. E o Toriyama estava num burnout, porque aquele homem passou o quê? 25 anos ou 30 anos a desenhar Dragon Ball. Sim. E estava, eu quero descansar. E então, pronto, ele descansou, né? Até voltar com o Super. Mas aqui a questão é tipo... O Dragon Ball foi muita coisa. Pois é isso, eu parei no GT, eu não vi, eu lembro-me de ir às cornas e ver bué da gente a cantar o GT, a opening e tudo maluco, mas nunca me puxou. E cá bate logo coincidentemente com o Sailor Moon. Que exatamente, e foi o meu abrir olhos. Era os rapazes a faltar às aulas para ver o Dragon Ball, as raparigas a chegar a casa mais cedo para ver o Sailor Moon. Sim, mas é Mas também havia raparigas que viam o Dragon Ball, não é? Sim, eu via Dragon Ball, sim, mas sim, a cena é que para mim da Sailor Moon era a parte do shoujo. Eu sempre gostei daquele shoujo retro, antigo, aqueles O shoujo, para quem não sabe, é mangá para o meninas. mangá para meninas. Eles têm o shonen, que é para rapazinhos. Sim. Isto não é uma regra, não é? Tipo, Sim, mas é tipo, uma recomendação que eles fazem no Japão. É Japão. roupa para rapazes e roupa para raparigas. Sim. É a cena que eles fazem para... Temos depois temos outros géneros mais hardcore. Vamos falar na segunda parte. Sim. Temos um género também que é tipo... Eu não me lembro agora, mas é de meter aí no ecrã, que é um shoujo, mas já a evoluir para pessoas que estão a crescer, mais tipo adolescente. A Slice of Life. Não. Nós temos cá, tipo, por exemplo, os livros de uma aventura. É uma cena infanto-juvenil, não é? Okay. O shoujo é tipo isso. O shoujo e o shonen. E depois há um estilo que é a migração para o adulto, que é o Berserk e essas séries estão incluídas mais nessa transição. Sim. Mas sim, eu lembro-me também, claro que a pergunta da Sailor Moon parece muito mais tarde, que vamos falar na segunda parte, mas era a cena de umas... E depois a cena é, a Sailor Moon que nós vimos na altura, tem muito da mangá, mas afasta-se também muito. Tinhas e é muito mais, é muito mais dramática. Por exemplo, a cena da caixa de música. Que ela... Isso nunca surge no mangá? Não, no mangá. A caixa de música não nem é no no mangá. Crystal, que supostamente promete trazer a versão definitiva. E traz. Mas a questão é, a caixa de música traz imenso drama àquilo. Porque a Sailor Moon, antes de morrer na primeira season, ela estava a ouvir aquela música e mata-se por causa disso e por aí fora. Eu sei que eles, no caso da Sailor Moon, e depois lá mais à frente, na segunda parte do podcast, vamos falar se calhar do Full Metal e tem muito a ver com isso. A mangaka não tinha acabado a história. Ela basicamente, o que acontece no Japão ou acontecia, agora se calhar acontece, mas há tanta gente a fazer mangá que se torna mais difícil esse processo. Porque não há assim tantas produtoras como há pessoas a fazer mangá. E eles faziam o concurso para a Shonen Weekly, em que podiam ser publicados. A ordem aquilo é, tu fazes a mangá, é aprovada. Eles distribuem miniaturas, que eu tenho algumas com um amigo que me trouxe do Japão. Distribuem miniaturas no metro. Para ver se pega. Depois aquilo vai para uma revista. Exatamente. O Shonen Weekly. Sim. Estavas a dizer, é para a Shonen revista. Weekly, onde tens os capítulos lá, e um a seguir ao outro. Já tens um capítulo de Dragon Ball, imaginem, e a seguir um capítulo de Sailor Moon ou de Bleach. Não, a Sailor Moon nunca estará no show. Não, está no outro, que é para meninas, Sim. pronto. E depois aquilo tem sucesso na revista. E se tiver sucesso, o criador pode ser convidado a participar na série de animação. Não, calma. Depois se tiver sucesso, os capítulos são tornados em livros. Se os livros tiverem sucesso, passa para anime. E depois se o anime tiver sucesso, faz as ovas e depois é que se faz o live action. E a questão do anime, o que aconteceu nesse Sailor Moon é que ela tinha feito os primeiros capítulos. Sim. E eles têm que arranjar a forma de estender a produção, porque obviamente uma pessoa que está a desenhar, e eu vejo agora por este tempo que
estou a fazer a encagem ali do capítulo 2 do Arcadian, tu és uma pessoa, não é? E no caso deles, mesmo que tenham assistentes, nunca vão conseguir desenhar à velocidade que uma equipa de animação de 30 ou 40 pessoas consegue. Então eles começaram a agarrar a criar fillers. E o Sailor Moon original... É um exagero de filler. Eu acho que às vezes o filler até é um detrimento para a série, porque acabas por engonhar bué certos personagens. Por exemplo, na mangá, as outras Senshis, as outras Sailors, a da Lua aparece na primeira e depois as outras vão aparecendo ao longo dos episódios a seguir e nos livros a seguir. E devia ser tudo seguido, não é? Devia ser tudo seguido. No anime antigo, a primeira, a Mercury, só vai aparecer para aí no 4º ou no 5º episódio. Ou seja, tens 4 episódios para encher chouriço. E se calhar metade da série, porque as séries de antes tinham muito mais episódios do que agora. Agora estamos a gerir-nos pelo formato estilo Netflix, em que uma season deve ter uns 10, 15, vá lá, no máximo uns 15, 16 episódios. E antigamente... Uma season, ou o que era considerado uma season, tinha, sei lá, 30, 40, 50 episódios. Sim. Estamos a falar de... A Sailor Moon antiga tem uns 200. E estamos a falar de uma loucura, que é tipo, se calhar só ao meio da temporada é que tu tinhas as Sailors todas transformadas, não é? Sim, pois é aquela drama toda delas morrerem mesmo. Que no mangá não morrem. Não. Yeah. Conseguem safar-se, mas ali morriam todas e depois tinham uma segunda oportunidade na Terra e não se conheciam. Ou seja, houve um reset total na série. Eles depois regressam todas e vão se conhecendo ao longo de 500 mil episódios. Ou seja, refaz tudo o que a primeira estava a fazer. É mega frustrante. A minha personagem mega favorita, que era o Tuxedo Kame, que cá em Portugal era um mascarado. Pronto, que o gajo, se vires bem, o gajo basicamente não faz nada. Ele não faz, ele nada. Tipo, estou-te a dar apoio moral, mas é giro que Bunny, estamos aqui. Não, outra coisa gira é, para já a adaptação dos nomes em português. O nome dela original é Usagi Tsukino e Usagi quer dizer coelho. Por isso é que tens a casa dela, o edredom dela são só coelhinhos. Sim. E nós chamávamos da Bunny. A Bunny. Yeah. Mas pronto, é Tsukino, é Usagi e é coelho, não é? É coelho, está a girar a adaptação. Depois, na primeira season, o mascarado basicamente, ela está a chorar e não sei o que, ele chega lá, abre a capa e diz: sua tola, sua estúpida, faz qualquer coisa, não sei o que mais. 私はタキシード仮面泣いているばかりでは何も解決しないセーラームーン そんなこと言ったって Mas ele não fazia nada, ele lançava uma rosa e piu! Pronto, és tanto capaz. o Dragon Ball como a Sailor Moon tinham uma equipa de dobragem extremamente criativa, porque aquilo... Sim. E assim, eu não os culpo, eles tornaram a dobragem mítica, mas a verdade é que tanto se falarem com os dobradores originais, o João Loi, o Henrique Feiss, não sei o quê, estou a falar de Dragon Ball, mas acho que é transversal à Sailor Moon. Eles muitas das vezes agarravam num guião que vinha do francês, que já tinha sido truncado da versão japonesa, e às vezes tinham que estar a inserir momentos que seriam de silêncio ou coisas assim. Sim, o que tu tens ali, para já a voz da Bunny era bem irritante. Nosso quarto nem cozinha. Ai, que esquisito! Ele fala! Afinal o gato fala! Chamo Luna e tenho andado à tua procura, querida Bunny. Era bem irritante. E a da Mercúrio, então, até fazia impressão, aquilo era mesmo... E o mascarado, na primeira, aí não fazia nada. Ele é muito mais mexido na mangá, ajuda muito mais. A verdade é que o problema dos fillers, e é uma coisa que eu acho fixe para terminarmos esta nossa secção, é que no caso do Sailor Moon estavas a falar disso, de repente elas morrem quando não morriam no mangá, ou quer dizer, ao fim de 80 episódios se calhar elas morrem, depois são ressuscitadas, depois tens de contar a história toda outra vez. Elas têm que se reconhecer todas outra No vez. caso do Dragon Ball foi um bocadinho diferente, porque quase todos os fillers que a Toei construiu estavam à volta de colar momentos da série, e isso eu acho que é o filler perfeito. Sim. Ou seja, desenvolver mais o Pilaf, desenvolver mais certos vilões. Eles desenvolvem mais o Pilaf, porque o Pilaf surge assim do nada no meio do mangá. Do género, ei, este gajo é o vilão. E no outro não, tu vês o Pilaf já a querer torturá-los e não sei o quê, e explica porque ele quer crescer. Os vilões do Dragon Ball
tem Foi um problema com o tamanho, uma coisa qualquer. Porque o Akira Toriyama começou no Dr. Slump, né? Começou nos gags, e então isso passa. Na Arale passa desse universo para o Dragon Ball, em que mistura o misticismo chinês. Mas eu lembro-me que um dos maiores fillers, para além, obviamente, aquela luta do Freezer que demora não sei quantos episódios, no mangá são para aí 2 ou 3 capítulos, não é muito. Sim. E dá-me a entender que aquilo foi mesmo para esticar o peixe. Sim. Quando o Goku morre, não sei se lembram que ele vai para o céu, na versão americana isso foi cortado. Não foi cortado. Eles, como não podem dizer que é o céu por causa do cristianismo extremamente hardcore, de extrema-direita que lá há, eles chamavam-lhe o plano não sei do quê, a outra dimensão. O Goku foi para a outra dimensão! Sim, porque olha lá, explicámos isso no início do episódio. Nós tínhamos sempre a voz daquele tipo que eu não lembro do nome a explicar o resumo da história. Que era como é que o Semedo? O fantástico, o mítico Semedo que dá a voz ao gato da Sailor Moon também. Sim, mas tu vês ele... e pois é outra coisa também falham aí. O gato, que é uma gata. Sim. Falham logo aí na edição portuguesa, mas a gente pode falar das dobragens mais à frente. Mas, olha lá, fazes o resumo do início do Dragon Ball. E Son Goku morreu, foi para o plano, para o segundo plano. Mas a nossa versão dizia tudo. Exatamente. Nós basicamente cagávamos para isso. Desculpem a expressão. Nós tínhamos assim, houve algum controle no que toca às partes das lingeries e do o Tartaruga Genial não está ali, deixa ver as maminhas. Não, isso está um bocado cortado e diluído com outro tipo de palavreado. Mas nós tínhamos mais ou menos o integral. Se bem que o próprio anime já vai diluir o mangá, porque o mangá tu vias quase tudo. Vias os cheios da Bulma, vias essas tretas todas, vias as cuequinhas. E cá nós tivemos uma versão do anime que já estava um pouco ou com brilhos nas zonas. Sim, eu lembro também uma cena do Dragon Ball que quando ele vai não sei para onde e despede-se da Chi-Chi e dá-lhe um beijo. Essa parte é cortada. Não me lembro. Acho que ele nunca lhe dá um beijo. Eu só vejo ele a chegar em Portugal, vês o Yamcha deitado na cama. Porque ele estava mais uma vez com eu sei qual é o episódio que estás a referir. E vês o Son Goku a agarrar nos braços da Bulma, ela pôr-se em bicos dos pés, depois cortam pela cabeça. Mas se calhar não há um beijo. Porque é assim, depois o Toriyama no Super faz o Son Goku admitir ao Vegeta que ele nunca beijou a mulher, ele fez os filhos. Mas nunca... E isso é um gag, o Vegeta, tu nunca beijaste a tua mulher, não sei o quê. E isso está lá, ou seja, ele a nível de canon nunca beijou a Kika. Sim. Ao longo daquelas seasons todas, depois de ter feito o Gohan e o Goten. Sim. Portanto, aquilo era só powerhouse lá dentro, mas não havia beijo. Partia logo para o Super Guerreiro. Não havia lá cá preliminares nenhuns no Son Goku. Sim. Mas é possível que também durante o processo de filler que eles faziam para os episódios tenham acrescentado essa cena nova, como acrescentavam geralmente quando fechavam um arco da banda desenhada. Eles criavam sempre os episódios de filler, que tens o mítico episódio do Son Goku a tirar a carta com o coraçãozinho de Satã. Isso não está no mangá. E é pena, porque eu estava à espera, não é? Tipo, eu tenho o mangá, mas esse tipo de... Se calhar os momentos mais míticos de Dragon Ball que nós nos lembramos são quase os fillers entre seasons, entre arcos. Antes de vir a saga de Namek, tu tens o Krillin que está... antes de vir a saga Cyborg, em que o Krillin se apaixona por uma moça também de cabelo azul e não sei o quê, e aparece um pseudo-vilão que dura não sei quantos episódios, que é o Garlic Jr. É uma saga bué da pequena. Também tens isso, tens um micro-filler no Samurai X, que eu lembro-me. Pois. Há um tipo que vai pintar Kaoro.
e de repente é atacado por um enxame de abelhas e o Kenshin, como em todos os episódios, tem que usar o superpoder dele. O superpoder dele mas esses fillers é usado para matar as abelhas. Eu acho que não fazem mal nenhum a uma série, porque desenvolvem mais. Sim, mas aquele alívio se que é para Eu nada. irrita-me, por exemplo, lá mais para a frente havemos de falar isso, mas eu não sou grande conhecedor de Naruto, mas eu lembro-me que os meus amigos, quando eu estava na universidade, estavam a ver Naruto e muitos desistiram porque chegaram a um arco em que o gajo está no inferno ou não sei aonde e aquilo são para aí 50 episódios de filler seguidos. Sim. E eles, epá, isto não sei. E esse filler eu detesto, meu. Esse filler é, para mim, não diz nada. É como o Son Goku que nunca mais chega ao final da cauda da cobra. Sim, aí. Isso é filler também. No mangá não demora tanto tempo. E ali não, o gajo depois acaba por ser seduzido por uma mulher que lá está, meio cobra, meio humana, que lhe dá comida e que não sei o quê, e depois o gajo percebe-se que aquilo é tudo um monstro e ele está dentro de uma cobra gigante e depois tem que fugir e depois cai e depois vai parar ao inferno e depois tem que subir outra vez. Sim, disso eu lembro-me. Isso é tudo filler, é quase tudo filler, estás a ver? Tu vias essas coisas, mas vias de uma forma mais condensada no mangá e de repente tu tens ali uma necessidade de espremer para dar tempo ao autor da banda desenhada de acabar aqueles capítulos e de ficar mais à frente, não é? E não só, também dar tempo de vender bonecos e de passar os episódios na televisão e essas coisas. Pá, e portanto é isso, não é? Mas pronto, ficamos por aqui. Ficamos por aqui. E mais um episódio cheio de filas. E no resto vamos falar do anime mais adulto, não é? No meu caso foi a minha reaproximação ao anime. É um pouco a reaproximação ao anime, porque mesmo que seja um anime mais adulto, eu acho que o anime tem sempre essas camadas. Sim. É como as cebolas do Shrek. Tá bom. Tal como a cena que estávamos a falar do Aramis ser uma gaja, ao vermos em adulto, o anime ganha outra dimensão. Exatamente. Portanto, pessoal, é isso. Até o próximo podcast. Beijinhos e abraços. E muitos palhaços. Tchau!